Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo o povo cantando: a nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. Quero saudar as irmãs de Cristo Rei, que estão aqui celebrando mais uma data da sua fundação. E eu creio que essas irmãs tinham casa lá em Joinville, quando eu era bispo de Joinville. Saudação a todos vocês, devotos, devotas de Nossa Senhora. Quarta-feira, sempre lembrando o esposo de Maria, São José. E como nossas famílias precisam de Jesus, Maria e José, para que nossas famílias sejam também uma igreja doméstica. Saúdo todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Como falei no início da missa, este mês de junho, chamado Junho Verde, foi uma iniciativa dos bispos do Brasil e aprovada pelo Congresso Nacional. Então se torna agora uma lei, um costume de educação ecológica, chamado então Junho Verde. Como é o primeiro ano do Junho Verde, nós estamos ainda nos acostumando, mas como é saudável isso, nós cuidarmos da Mãe Terra, aqui na casa da Mãe Aparecida, onde aqui o altar é rodeado com os biomas verdes do nosso Brasil. Saudação a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social, especialmente religiosas, doentes, encarcerados, tanta gente rezando conosco. O tema das duas leituras de hoje, irmãos e irmãs, é a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E o que nos diz São Paulo nesta primeira leitura? Diz assim: a Antiga Aliança não era definitiva, porque apontava para a Nova Aliança, mas a Antiga Aliança nos trouxe a lei, e o Moisés foi o grande sacerdote da Antiga Aliança, e quando ele subia na montanha para rezar, o seu rosto
voltava iluminado da montanha. Este santuário está numa montanha. Então nós vamos pedir a graça de, com a intercessão de Nossa Senhora, mudar nosso coração e sairmos daqui iluminados, para iluminar o mundo. E iluminar o mundo, é claro, com a palavra de Deus, que é nossa luz. A antiga aliança colocava sua força na lei. A nova aliança, Novo Testamento, coloca a prioridade no Espírito Santo. A lei, ela ainda continua, disse Jesus no Evangelho. Eu não vim abolir, eu vim cumprir, eu vim aprofundar, eu vim valorizar o Antigo Testamento, mas com uma nova etapa da revelação de Deus. Eu vou dar um exemplo. No Antigo Testamento, quinto mandamento dizia não matar. Claro que Jesus não aboliu, mas o que ele disse? Quem chama o outro de patife, mata. Quem mente e julga o outro, mata. E quem chama o outro de tolo, também está pecando contra o quinto mandamento. Dá para entender? Então não aboliu, mas aprofundou. E é isso que na nossa experiência bíblica, sempre perceber já a presença do Novo Testamento no Antigo Testamento. Isto é, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, aponta já para o Novo Testamento, aponta para Jesus, aponta para a nova aliança no Espírito Santo. E isso é tão bonito, por quê? Porque o Antigo Testamento disse assim: o Espírito Santo vai ser gravado não em pedras da lei, mas gravado nos nossos corações. E aí tem uma grande diferença, né? As duas pedras dos mandamentos e o Espírito Santo colocando em nosso coração exatamente a palavra de Deus. E por isso o nosso coração é o lugar onde está marcada a nova aliança. Não mais nos ritos, não mais nas coisas somente da lei, mas exatamente a gente viver no Espírito. Isto é a nova aliança. E esse Espírito Santo é quem consagra Jesus na Eucaristia. E nós na Eucaristia, comungando, somos repletos do Espírito Santo para vivermos esta nova aliança. Irmãos e irmãs, o que é mesmo aliança? Aliança é, antes de tudo, amizade. A minha aliança é um bom relacionamento. Eu não trato você como um senhor e um escravo. Te trato como igual a mim. E a gente faz um pacto da aliança. Como, por exemplo, no casamento, é um pacto, é um compromisso e que precisa fidelidade. Deus sempre foi fiel à sua aliança. Nós é que falhamos, mas Deus tem muita paciência para conosco e sempre nos abraça com seus braços no coração de Jesus, braços misericordiosos, para a gente sempre dar a nossa resposta fiel a esta aliança que veio desde o batismo. Então é claro que o Novo Testamento é mais glorioso,
O Antigo Testamento não perdoava pecados, mas o sangue de Cristo da nova aliança, este sim, perdoa os pecados, nos justifica, nos santifica, nos transforma. Eis a beleza da nova aliança que celebramos em cada missa também. Mas Jesus valorizou tanto o Evangelho que disse assim: não mude nenhuma vírgula do Evangelho. Observar até o pingo do i, o j, tão fundamental no Evangelho, que deve ser respeitado, porque é o Evangelho da nova aliança. E então, não acrescentar e não tirar nada do Evangelho. Mas fazer o que então? Praticá-lo. E aí vem um pensamento tão bonito hoje. Jesus diz assim: sabe quem é o menor diante de Deus? É quem não pratica o Evangelho. Lê, mas não pratica. Esse é o menor. E quem é o maior? Maior é o que pratica e ensina. Aqui a nossa igreja, eu e todos nós, devemos mudar um pouquinho. Sempre dizemos: vamos anunciar, vamos anunciar, vamos anunciar. Jesus não começou assim, não. Jesus começou dizendo: primeiro praticar, interiorizar, compreender o Evangelho. Então a gente tem condições para anunciar, para evangelizar. E esse é o maior. Olha que beleza. Viemos ao santuário, exatamente olhando para Nossa Senhora, e ela praticou a palavra. Ela fez o que a palavra lhe disse. Ela é a arca da nova aliança, exatamente porque praticou a palavra de Deus, assim como fez também Jesus. Não falava teorias, mas, como diz o Evangelho, praticava e ensinava. Por isso, então, convido a todos vocês, irmãos e irmãs, para que esse nosso junho verde, para salvar a criação de Deus, salvar o jardim de Deus. E a gente cuidar da criação é cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida. E é tão bonito o junho verde, porque a Eucaristia começou lá na roça, no grão de trigo, veio vindo de lá e agora nesse altar vai se transformar em Jesus ressuscitado. Há uma grande ligação entre ecologia e Eucaristia. E claro que Deus Criador, Santo, como cantamos no Salmo, Ele se sente muito feliz quando nós, seus filhos e filhas, não destruímos o que foi criado para a nossa vida, para a nossa saúde, para o bem da humanidade. Então, que esse mês, junho verde, possa nos ajudar a crescer nos cuidados com a Mãe Terra. E é claro que então, nós estamos vivendo plenamente a nova aliança com aquele trigo, aquela farinha, que agora aqui, na nova aliança, no sangue da nova aliança, nós comemos e bebemos, tudo por bondade do coração de Jesus e pelas maravilhas do Espírito Santo na nova aliança. Minutinho de silêncio. Peçamos a graça de a gente amar e praticar o Antigo e o Novo Testamento, povo da nova aliança.